Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, muito bom dia. Aqui quem fala é o Matheus Conceição. Que todos vocês tenham um dia abençoado, um dia de muita paz, luz, saúde, esperança, abundância e prosperidade. Que todos vocês tenham um dia simplesmente extraordinário. Nessa manhã eu vim trazer informações importantes sobre tudo o que aconteceu lá em Brasília no dia de ontem. Vamos começar falando hoje sobre os pagamentos liberados da 7ª parcela do auxílio emergencial. Vamos falar sobre o resultado da votação da PEC dos precatórios em segundo turno lá na Câmara dos Deputados. Veja também o que disse o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, a respeito das votações lá em Brasília e também a respeito do novo programa social. Antes de irmos para as informações, eu conto muito com a sua ajuda para que você curta esse vídeo, esmaga o dedo no like aí, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita, e também não esqueça de registrar aqui embaixo os seus comentários e a sua opinião com relação ao conteúdo desse vídeo. Sem mais enrolação, bora lá para as informações, começando com os pagamentos liberados no dia de hoje. Hoje, dia 10 de novembro, podem sacar a 7ª e última parcela do auxílio emergencial até o presente momento, os nascidos, as nascidas do mês de junho. Então você que é nascido, você que é nascida em junho e não realizou a utilização do valor lá no Caixa Tem, você pode realizar o saque. A partir de hoje o valor está liberado. Beleza? Agora vamos falar sobre a PEC dos precatórios. Pois é, meus amigos e minhas amigas, ontem ocorreu a votação em segundo turno lá na Câmara dos Deputados da PEC 23, que é a famosa já PEC dos precatórios. Eu cheguei a transmitir aqui para vocês 1h e pouco, tentei transmitir no comecinho ali, mas tive um problema com a conexão, não consegui, mas depois eu consegui transmitir aí por volta de 1h, 1h20, para vocês terem uma noção ali da fala dos deputados, como que estava o clima ali na Câmara dos Deputados. Vocês perceberam que o clima ali estava bem, aflorado, os nervos estavam aflorados ali, mas nós tivemos o encerramento da votação em segundo turno e o resultado foi esse. Matéria na tela para vocês. Câmara aprova em segundo turno PEC dos precatórios que bancará Auxílio Brasil. Meu Deus, Matheus, agora já era, agora não tem prorrogação do auxílio emergencial, agora vai vir um Auxílio Brasil mesmo, e agora como vai ficar essa questão? Calma, eu vou explicar tudo para vocês, olha só. Após quase 15 horas de sessão, 15 horas de sessão, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira, dia 9, em segundo turno, a PEC dos precatórios. A proposta abre folga de 91,6 bilhões no orçamento federal e viabiliza o Auxílio Brasil. A aprovação foi por 323 votos a favor e 172 votos contra, com uma abstenção. Eram necessários pelo menos 308 votos. Então, foi uma votação com uma margem bem tranquila dessa vez, No primeiro turno, houve aí uma votação bem apertada, foram 312 votos, Sendo que eram necessários 308, mas dessa vez o governo aprovou a PEC em segundo turno na Câmara dos Deputados com folga, 323 votos, sendo que eram apenas necessários 308 votos. Foi uma articulação muito forte do governo federal até o dia dessa votação, muitos partidos ali mudando de voto, outros mantendo voto, muita discussão, muito debate, mas chegamos a essa conclusão. A PEC dos precatórios foi aprovada na Câmara dos Deputados no segundo turno também. Agora a PEC precisa ser levada e votada no Senado Federal. O Auxílio Brasil, novo programa social que substituirá o Bolsa Família, prevê o pagamento de R$ 400 para cerca de 17 milhões de beneficiados até o fim de 2022, ano em que o presidente da República tenta a sua reeleição. Após a aprovação do texto base, que levou a cerca de 13 horas a 15 horas, os deputados começaram a discutir as alterações, conhecidas como os destaques, que ainda poderiam trazer mudanças para a proposta. As alterações foram rejeitadas e o texto segue agora para o Senado. Matheus, e agora? Como que vai ficar a situação do Auxílio Brasil, dos precatórios, da aprovação, da nova prorrogação do auxílio emergencial, se existe a possibilidade ou não? Veja bem, gente, eu confesso para vocês
que eu esperava a aprovação dessa PEC em segundo turno também lá na Câmara dos Deputados. O Arthur Lira fez uma articulação muito forte, nós tivemos aí uma questão importante também, decidida pelo STF, que ainda precisa passar pela apuração de todos os ministros, né? Suspendendo as emendas parlamentares, por não ter a transparência para qual deputado foi destinada essa emenda, com o objetivo aí do Arthur Lira, né, e dos seus aliados, né, de mudar ali a votação, de trazer ali uma modificação no posicionamento daquelas pessoas que receberam essas emendas, né, que claro, são valores destinados também à população brasileira, para a saúde, né, para a educação, enfim. Mas a questão é a transparência disso. Para quem foi, né? Tem a questão também do orçamento secreto, que eu não vou entrar em detalhes com vocês aqui, mas tudo isso foi utilizado como uma artimanha, como uma articulação política para aprovação da PEC na Câmara dos Deputados. Agora vem uma questão importante. Por quê? Porque essa PEC ainda precisa passar por votação lá no Senado Federal. E olha, Bolsonaro inclusive já reconheceu, haverá muita luta, haverá muito debate e haverá forte resistência do Senado Federal para a aprovação dessa PEC dos precatórios, que também precisa passar pelo Senado Federal em 2 turnos. Joia? Eu vou acompanhar agora a votação dessa PEC lá no Senado Federal e vamos ver no que vai dar. Quais são as possibilidades? As possibilidades são essas. Se a PEC for aprovada, o governo vai pagar a partir do mês que vem R$ 400 somente para os beneficiários do Bolsa Família até dezembro de 2022. Se a PEC dos precatórios não avançar, o governo pode sim prorrogar o auxílio emergencial. E uma terceira possibilidade que eu coloco é não ter aprovação da PEC e o governo também não prorrogar o auxílio emergencial e implementar o Auxílio Brasil do jeito que ele está. Em novembro, com um reajuste de 17,84% e a partir de dezembro, trazer aqueles valores que eu trouxe aqui para vocês de acordo com cada auxílio. São 9 auxílios e o governo definiu o valor de cada auxílio. Beleza? Então, com o reajuste de 17,84%, né, nesse mês de novembro, a média ali do pessoal do Bolsa Família subiu de R$ 190 para R$ 212, R$ 220, alguma coisa assim. A média, tá? Então, se aumentar um pouquinho, cada um vai chegar mais ou menos nessa média que o governo está estabelecendo. E a partir de dezembro, vamos ver qual que será a média de fato do pessoal que vai receber o Auxílio Brasil, de acordo com a composição de cada família e de acordo com o recebimento de cada auxílio dentro do Auxílio Brasil. Beleza? Veja agora o que disse o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, a respeito dessa votação aí da PEC dos precatórios no Senado Federal, a respeito do Auxílio Brasil e dos programas sociais do nosso país. Olha só. Bom, mais do que a minha opinião, eu quero dizer que a minha opinião está retratada na posição da Advocacia do Senado, já manifestada perante o Supremo Tribunal Federal nos autos dessa ação em que houve essa decisão liminar. Eu considero que há um equívoco da decisão do seu ponto de vista técnico, jurídico e político. Eu refuto a ideia do chamado orçamento secreto. Na verdade, não há nenhuma hipótese de um orçamento público não se ter a clareza do que serve aquele recurso, cada centavo dele e a sua destinação a municípios, a estados, a entidades filantrópicas. Então isso tudo é plenamente rastreável. E na verdade o que existe é um orçamento público cuja peça orçamentária é feita pelo Poder Executivo a partir dos seus próprios critérios e nunca se perquiriu a motivação do governo federal priorizar uma área B em detrimento da área C, porque isso é da discricionariedade do Poder Executivo ao elaborar a peça orçamentária. E ao Legislativo cabe aprovar essa peça orçamentária e promover as chamadas emendas. O que são as emendas? São as oportunidades, as possibilidades que existem de poder fazer aprimoramentos a partir da realidade nacional. Então há emendas individuais de parlamentares que estão na lei, há emendas de bancada de partidos políticos, há emendas das comissões permanentes de cada uma das casas legislativas e há a emenda do relator geral do Orçamento da União. Esse relator geral que pode então promover as emendas de acordo com o que uma lei permite. Se essa lei é boa ou não, se ela precisa de aprimoramento, eu estou absolutamente convicto de que nós podemos fazer os aprimoramentos necessários, mas há prerrogativas na apresentação de emendas que são por essas instâncias, inclusive o relator
autorizado e definido por lei. Se é assim, é importante se cumprir a lei e é isso que existe no orçamento. Repito, é plenamente possível identificar para onde foi cada centavo do orçamento público. E se quiser ter mais transparência em relação às emendas do relator, é perfeitamente possível uma proposta legislativa que possa impor, por exemplo, ao relator a enumeração das reivindicações, das requisições que foram feitas a ele na Comissão Mista de Orçamento por membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Mas é um aprimoramento que precisa ser feito. O que não se pode jamais é pensar que a esse pretexto, em razão de uma lei que, boa ou não, é uma lei prevista no Brasil no ordenamento jurídico, se paralise um orçamento público de um país que está em recuperação, saindo de uma pandemia e que pode prejudicar diversos setores da sociedade, inclusive em área de saúde, de educação, de mobilidade, de infraestrutura. Então essa lógica muito clara nós temos que ter, porque senão a pecha de algo secreto e que na verdade não é, porque tem uma autoria que é a do relator geral do orçamento e uma destinação absolutamente aferida e possível de se aferir para onde está indo o recurso, eu considero que nós temos que ter cuidado com essa abordagem para não parecer que é algo como você disse, algum tipo de escândalo de corrupção que tenha envolvido eventualmente compra de votos. Na verdade, nós estamos falando de orçamento cujo destinatário final é o cidadão a partir de políticas públicas que são implementadas pelos entes federados, por hospitais, por entidades de assistência social e diversos segmentos. Então essa clareza, esse cuidado nós precisamos ter e obviamente que eu respeito a decisão da ministra Rosa Weber, embora dela discorde, e acho que o Supremo Tribunal Federal pode chegar num caminho que seja um caminho de centro, um caminho moderado de equilíbrio para uma modulação dessa decisão, que possa garantir a transparência pretendida, e aqui eu quero reconhecer a essência da decisão que tem essa preocupação com transparência, sem objetar aquilo que é da essência do orçamento, que é fazer com que ele seja gerido e distribuído nacionalmente por diversos atores e por diversos entes federados. Eu sou favorável que os responsáveis pela política do país, seja do Executivo, seja do Legislativo, eles possam dar solução ao programa social, que ele seja efetivamente implantado no Brasil, porque a inflação pressiona o poder de compra dos brasileiros e há pessoas necessitadas que precisam do programa social. Essa é uma defesa de premissa que eu tenho comigo, que nós devemos garantir à sociedade brasileira, especialmente aos mais pobres. O que nós estamos discutindo nesse instante é a busca de uma compatibilização entre uma obrigação, que é o pagamento dos precatórios, impostos por uma decisão do Supremo Tribunal Federal na ordem de 89 bilhões ao orçamento da União para que sejam liquidados junto aos credores. A solução que nós demos para os precatórios foi que eles poderiam ser pagos nesse exercício dentro de um limite de teto do que foi pago em 2016 devidamente atualizado. Isso seria da ordem de 40 bilhões de reais. Os 49 a 50 bilhões remanescentes poderão ser objeto de negócios jurídicos dos mais diversos. Compensações, encontro de contas, pagamento de outorgas onerosas e, fundamentalmente, pagamento de dívidas tributárias, o que, na minha concepção, será um fator muito importante para poder se precificar e dar poder de moeda e de capacidade de negócio para esses precatórios e dar solução ao problema dos precatórios. Isso acaba dando solução aos problemas dos precatórios, respeita o teto de gastos públicos, inclusive o teto relativo aos precatórios, e abre o espaço fiscal referente ao programa social. Essa é a ideia que foi gestada, inclusive na residência oficial do Senado. Eu me lembro que quando demos essa notícia, inclusive para a CNN, houve um impacto muito positivo no mercado, que compreendeu essa proposta como uma proposta inteligente. A Câmara acaba por trazer novos elementos, uma antecipação da discussão sobre o teto de gastos públicos, cuja revisão se daria em 2026, para o ano de 2021, considerando a excepcionalidade da pandemia. E o Senado vai avaliar se esse mecanismo é um mecanismo justo, adequado às regras econômicas e de mercado, e se isso é algo próprio e bom para ser feito nesse momento para garantir o pagamento dos precatórios, a instituição do programa social. E quanto ao trâmite da PEC dos precatórios, vamos aguardar o tempo da Câmara dos Deputados com apreciação em segundo turno, então logo chega ao Senado Federal, nós vamos dar a relevância devida a essa matéria. O que eu disse é que nós temos senso de urgência em relação à solução dos precatórios, ao respeito de teto de gastos públicos e, fundamentalmente, com a instituição do programa social. Se for pelo instrumento da PEC dos precatórios, tanto assim, nós vamos, então, ter garantida a instituição do programa social. Se, eventualmente, algum problema houver, obviamente, alguma alternativa terá que ser dada pelo governo federal e pelo Congresso Nacional relativamente a esse programa social.